Esta é a primeira de duas aulas relativas a funções exponenciais. E ao invés de nós começarmos com equações e definições, nós vamos começar pela discussão de um problema. O problema é o seguinte: uma piscina tem a capacidade para 100 metros cúbicos de água. E quando a piscina está completamente cheia, é colocado 1 quilo de cloro nessa piscina. A partir desse momento, água pura continua a ser colocada na piscina, mas o volume de 100 metros cúbicos é mantido, ou seja, o excesso de água da piscina é drenado através de um ladrão. Tá clara a situação? E o que nós queremos saber é calcular a quantidade de cloro 10 horas após a colocação, sabendo que 1 hora após foi feita uma medição que constatou que havia ainda 900 gramas de cloro na piscina. Tá? Depois nós temos outras perguntas, o que acontece meia hora após a aplicação e após T horas, onde T é um número qualquer. Tá claro? Então nós sabemos que no início do processo foi colocado 1 quilo de cloro, fizemos uma medição 1 hora depois, constatamos que a quantidade de cloro tinha se reduzido a 900 gramas e queremos saber o que ocorre no futuro. Então, a primeira situação é o que ocorre 10 horas depois. Então, esse gráfico, ele mostra o que nós sabemos a respeito do problema. Tá? Esse gráfico mostra que no instante zero nós tínhamos 1 quilo, portanto 1000 gramas de cloro, e no instante 1, 1 hora, nós tínhamos 900 gramas de cloro. Eu tenho certeza que se essa pergunta fosse formulada fora do contexto, ou se vocês aplicassem esse problema em sala de aula, a maioria esmagadora ia dar a seguinte solução. Solução baseada no fato de que quase todos os problemas que a gente resolve e formula utilizam lei de proporcionalidade. Ou seja, o raciocínio mais simples para esse problema, e que tenho certeza seria o raciocínio mais popular em sala de aula, seria o seguinte: ora, se na primeira hora foram perdidos 100 gramas de cloro, então em 10 horas vai ser perdida uma quantidade de cloro proporcional, portanto 10 vezes maior. Tá? Então, 1 hora 100 gramas, em 10 horas 1000 gramas, ou seja, o cloro inteiro teria desaparecido da piscina após esse tempo. Tá? Gostaram dessa solução? Não dariam essa solução? Tem certeza? Muito bem. De fato, essa solução não é uma solução adequada para o problema. Quer dizer, esse modelo de utilizar uma função afim para descrever esse problema não é um modelo adequado. Alguém me dá uma explicação de por que isso não está correto? O que está de errado? O que tem de errado aí nessa solução? Você acha que a quantidade de cloro... Então, você propõe... Não, mas quando eu coloco cloro, desculpe, quando eu acrescento água na piscina, uma certa quantidade da água da piscina vai sair. Então, com essa quantidade de água que sai, um pouco do cloro sai. Então, a ideia da quantidade de cloro permanecer constante, esse não é também um modelo bom para o problema. Que cloro sai, a gente tem certeza que sai. Por que não é dessa forma? À medida que o tempo passa, vai sair mais cloro ou vai sair menos cloro? Vai sair menos cloro. Então, o que tem de errado com essa solução é que a quantidade de cloro eliminada por unidade de tempo não é constante. A hipótese fundamental que alimentou o nosso modelo, pelo qual nós vimos essa situação como modelada por uma função afim, não é válido.
Porque no início do processo, quando há uma concentração de cloro maior, mais cloro é eliminado por unidade de tempo. À medida que o tempo passa, essa concentração de cloro diminui, porque algum cloro saiu, e, portanto, a quantidade de cloro eliminado por unidade de tempo diminui também. Na verdade, a quantidade de cloro que é eliminada por unidade de tempo vai ser exatamente proporcional a essa concentração. Tá? E a próxima figura talvez ajude a gente a visualizar um pouco o que acontece. Então, esse esquema mostra o que está acontecendo aí na piscina. Tá? Então, essa massa verde representa o volume de água da piscina. Eu tenho água pura que entra nessa piscina, e ali à direita eu tenho a mistura de líquido da piscina, formado por água mais cloro, que sai. Vamos ver o que acontece quando mais água é acrescentada. Então, quando mais água é acrescentada, tá, ela se mistura à água da piscina, e notem que o líquido que agora é eliminado, eu representei ali com a mesma cor da piscina, porque esse é um fato fundamental a respeito desse modelo. A gente supõe que à medida que a água entre na piscina, ela se mistura perfeitamente ao líquido lá existente, tá? E o líquido que sai é exatamente representativo desse líquido que está na piscina. Ou seja, o líquido que sai da piscina tem a mesma cor aí nesse diagrama, tá, do que a água da piscina, tem a mesma concentração da água da piscina. Tá? Todos concordam com isso? Vejamos mais uma interação. Quer dizer, se continuar passando o tempo, o que vai acontecendo é que, nesse diagrama, a água da piscina está ficando cada vez mais clara, significando que o cloro lá presente está cada vez mais diluído. Tá? Então, vamos procurar quantificar um pouco mais esse fenômeno para poder fazer as contas. Então, o que a gente vai fazer é utilizar um recurso que é muito utilizado quando se quer estudar um problema que ocorre de maneira contínua. A dificuldade principal de analisar esse problema, tá, é que a água que está sendo colocada nessa piscina, ela está sendo colocada continuamente. Tá? Ela não está sendo colocada, digamos, coloca um balde d'água, deixa escoar esse balde, aí coloca o próximo. Não é assim que está ocorrendo, mas, na verdade, para analisar o problema, a gente pode examiná-lo dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse fenômeno em um pequeno intervalo de tempo, t mais ΔT, onde eu vou supor que esse ΔT é pequeno. Por que eu vou poder fazer? Por que eu vou querer fazer isso? Porque ao analisar esse fenômeno em um pequeno intervalo de tempo, eu posso descomplicar a minha vida, porque eu posso separar os dois processos, de entrada de água e de saída de água. Então, nós vamos olhar para esse fenômeno como ocorrendo da seguinte forma, em estágios. Então, aí a gente tem a piscina no instante inicial, no instante t. Então, neste momento, o volume de líquido é o volume da piscina, tá? E a quantidade de cloro, eu estou representando por C de t, denota a quantidade de cloro naquele instante. Tá? Depois, eu vou supor que a água pura, tá, é acrescentada a essa piscina. O volume de água que é acrescentado é representado por V ΔT, onde V é o que a gente chama de vazão de água, quantidade de água que entra por unidade de tempo. Então, é como se o volume de água da piscina tivesse, o volume de líquido, né? Não é de água, o volume de líquido tivesse sido acrescido desse volume V ΔT que foi acrescentado. Essa água, por sua vez, que foi acrescentada na piscina, ela vai se misturar completamente ao líquido lá existente. Então, notem que nesse outro estágio não houve nenhuma alteração nessas quantidades. Tá? O volume continua sendo V mais V ΔT, tá? E a quantidade de cloro continua sendo a quantidade inicial. E, finalmente, eu vou imaginar que aquele volume adicional vai ser retirado para restaurar o volume inicial. Então, note que agora o volume de líquido voltou a ser o volume inicial, e a quantidade de cloro, tá, é um valor ainda desconhecido, mas que eu posso calcular. Calcular como? Como é que vocês propõem
que eu calcule a quantidade de cloro nesse instante T mais ΔT? Como é que eu posso estabelecer qual é esse valor? Alguma sugestão? Qual é o instrumento fundamental que a gente pode utilizar aqui? Ora, aqui vocês podem usar a regra de 3. Aqui a gente pode usar a proporcionalidade. Porque observem no diagrama que esse líquido que é retirado nesse estágio, tá, ele é retirado depois da mistura entre a água pura e o líquido da piscina ter se formado. Tá? Portanto, a quantidade de cloro que é removida daqui, tá, é representativa da distribuição de cloro na piscina toda. Tá? Então, se quando eu tenho um volume V mais V ΔT, a quantidade de cloro é C de T, quando eu tiver um volume V grande, a quantidade de cloro vai ser o quê? Proporcional a esse novo volume. Ela vai se reduzir proporcionalmente. Tá? Então, na verdade, a gente tem essa proporcionalidade. Tá? O volume da mistura antes da retirada está para a quantidade de cloro que tem lá, assim como o volume de mistura após a retirada está para a nova quantidade de cloro. Tá? Todos concordam? Protestos, reclamações, dúvidas, sugestões, queixas? Não? Então podemos prosseguir, porque nós temos então a equação fundamental, tá, que rege esse processo. Tá? E é claro que nós estamos utilizando esse tempo para falar desse problema, porque o que acontece com este fenômeno, tá, ocorre em vários outros fenômenos importantes. Notem que a equação que a gente obteve diz que a quantidade de cloro no instante T mais ΔT é igual à quantidade que eu tinha no instante inicial, multiplicado por essa razão. Tá? Note que essa razão aqui é uma razão menor do que 1, o que indica que a quantidade de cloro está decrescendo. Notem também que essa razão, ela depende de ΔT, mas não depende de T. Tá? Qualquer que seja o intervalo de comprimento ΔT, eu não usei para nada, tá, na hora de calcular essa razão, em que instante eu estou. Tá? Eu só usei o comprimento do intervalo. Portanto, a propriedade fundamental deste fenômeno, tá, é expressa através dessa frase, que em intervalos de tempo de mesma duração, a quantidade de cloro é multiplicada pela mesma constante, tá? Que depende de ΔT, mas não depende de T. Depende da duração do intervalo, mas não onde esse intervalo está localizado no tempo. Tá? Existe uma outra maneira de exprimir esse mesmo fato, tá? Que é através dessa expressão. Tá? O que é? Vamos olhar com cuidado o que é essa expressão que está aqui. Essa expressão, C de T mais ΔT, menos C de T dividido por C de T, tá, é uma expressão que a gente usa muitas vezes para descrever, tá, o que acontece com uma determinada grandeza. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve falar em coisas do seguinte tipo: a população do Rio de Janeiro, tá, cresceu tantos por cento na última década. Uma frase desse tipo não informa qual era a população no início da década, tá? Não informa qual era a população que a gente tinha no fim da década, não informa qual foi o número de habitantes que se modificou, quantos habitantes a mais a cidade tem. Tá? A quantidade que é informada numa frase como essa é uma quantidade desse tipo. Nós pegamos a diferença, quer dizer, o acréscimo total, quantos habitantes a mais a cidade tem, tá? E dividimos pela quantidade
tá, que nós tínhamos no início do processo. Tá? Notem que eu parto lá da equação que eu estabeleci na outra tela, tá, e subtraio C de t dos dois lados. Tá? E depois divido por essa quantidade C de t, então acompanhe, subtraindo no C de t dos dois lados, eu tenho essa expressão. Aí eu coloco C de t em evidência aqui e obtenho para o acréscimo ou decréscimo na quantidade de cloro, tá, o valor que eu tinha antes multiplicado por esse número, quer dizer, a fração que eu tinha antes menos 1. Portanto, ao dividir por C de t, tá, eu obtenho então que este número, que representa a variação relativa da quantidade de cloro, é outra vez uma constante. Tá? Na verdade, ele é a constante que a gente tinha na tela anterior, menos 1. Mas nos permite uma outra forma de enunciar essa mesma propriedade fundamental desse fenômeno. Outra vez, em intervalos de tempo de mesma duração, tá, o decrescimento relativo da quantidade de cloro é constante. Ou seja, depende somente de ΔT, da duração do intervalo, e não da posição no tempo em que esse intervalo está localizado. Tá? Notem que o nosso erro naquela primeira solução foi que a gente pensou erradamente que não era o decrescimento relativo que era constante, e sim o decrescimento absoluto. Naquela primeira solução, em que nós consideramos que a cada hora 100 gramas de cloro eram perdidas, o que estava por trás daquele modelo era pensar que a variação absoluta na quantidade de cloro é a mesma em todos esses intervalos. Não é um modelo razoável. O modelo razoável para cá é esse que estabelece que o decrescimento relativo, tá, vai ser sempre o mesmo. Tá? Uma vez que a gente tenha estabelecido essa característica fundamental desse processo, tá, a gente pode então resolver o problema. Tá? Então, voltando aqui ao nosso problema, tá, nós vamos utilizar essa discussão que fizemos até esse momento para encontrar a resposta. Notem que este problema é um problema do tipo que a gente não encontra com muita frequência nos livros-texto. Na maior parte dos livros, os problemas em que se aplicam os modelos ensinados na primeira série do ensino médio, funções afins, funções quadráticas, funções exponenciais, são modelos em que a função normalmente já aparece pronta para o aluno. Tá? São problemas que têm um enunciado do seguinte tipo. Quer dizer, esse problema, na forma de livro-texto, provavelmente seria enunciado da seguinte forma. Tá? A quantidade de cloro numa piscina varia de acordo com a equação já é dada. Tá? Muito mais instigante, tá? Muito mais interessante é a gente se colocar no papel de quem tem que descobrir qual é a equação. Tá? E isso pode ser feito, tá, com diversas situações práticas, desde que a gente tenha em mente que a maior parte dos fenômenos de interesse satisfazem a duas classes fundamentais. Tá? Aqueles em que a variação absoluta é constante em intervalos de tempo iguais, tá? E aqueles em que a variação relativa é constante em intervalos de tempo iguais. Os problemas da primeira classe são resolvidos utilizando-se funções afins. Os problemas da segunda classe são resolvidos utilizando funções que são essencialmente funções exponenciais. Já nós veremos aí que nós precisamos dar um pouquinho mais de flexibilidade às funções exponenciais para que elas sejam usadas para resolver esse tipo de problema. Tá? Então, desde que a gente estabeleça, tá, essas condições básicas, nós podemos fazer com que a aplicação desses modelos em sala de aula seja muito mais interessante. Tá? Voltando então ao nosso problema. Então, resumindo aí os dados essenciais do problema, nós colocamos 1 kg de cloro, tá? Depois de 1 hora nós ainda temos 900 gramas e queremos saber
a quantidade de cloro depois de 10 horas. Então, notem que aparece riscado ali a primeira ideia. Tá? Essa ideia de que a cada hora 100 gramas de cloro são eliminados, tá? Nós já descartamos. Nós substituímos essa ideia por essa outra, tá? Que essa representa o que ocorre nesse fenômeno. O que tem de constante a cada hora não é que se perdem 100 gramas de cloro. O que tem de constante a cada hora é que se perde 10% do cloro. Tá? A quantidade eliminada não é absoluta, ela é relativa, tá, à quantidade de cloro que nós temos no início do intervalo. Tá? E essa, tá, é a verdade fundamental a respeito desse problema, o fato fundamental a respeito desse problema, e que nos permite resolvê-lo completamente. Por exemplo, para calcular a quantidade de cloro, não somente na 10ª hora, tá? Mas em qualquer hora inteira, quer dizer, ao fim da primeira, da segunda, da terceira hora, basta observar que se a quantidade é multiplicada em cada intervalo de 1 hora por 0,9, ao fim de n horas, essa quantidade terá sido multiplicada por 0,9 elevado a n. Tá? Em particular, no instante 10, eu vou ter 100 vezes 0,9 elevado à 10ª potência. Usando uma calculadora, esse número 0,9 elevado a 10 é 0,349. E, portanto, a resposta ao primeiro item do problema é 349 gramas. Ou seja, depois de 10 horas, o cloro da piscina está muito longe aí de desaparecer completamente. Por falar nisso, depois de quantas horas ele vai desaparecer completamente? De acordo com esse modelo, tá, o que ocorre com o cloro é que sempre haverá, tá, algum resquício de cloro, tá, na piscina. Tá, porque o valor que é eliminado em cada hora, tá, é sempre apenas uma fração fixa do que existia no início. É claro que para efeitos práticos, depois que essa quantidade seja menor do que um certo valor, tá, não vai mais haver cloro na piscina. Mas o modelo matemático aqui da situação é de que sempre haveria, tá, algum cloro presente na piscina. Tá? Qual o nome que tem essa sequência de valores aqui? C de n igual a 1000 vezes 0,9 elevado a n. Uma progressão geométrica. Tá? Então, uma outra maneira, tá, de se exprimir aquela propriedade fundamental da tela anterior é que esse negócio de que em intervalos de tempo constantes, tá, a quantidade é multiplicada por um valor constante, é a mesma coisa que dizer que toda vez que você considera instantes igualmente espaçados no tempo, tá, os valores correspondentes da função vão formar o quê? Uma progressão geométrica. Isso explicita, tá, uma relação que, infelizmente, é escondida na maior parte dos livros-texto. A maior parte dos livros-texto para o ensino médio tratam funções exponenciais, tá, e progressões geométricas como sendo animais de espécies completamente diferentes. Tá? Para maior segurança, em geral, são até tratados em séries diferentes, né? Para que não se possa fazer a correlação entre um conteúdo e outro. Na verdade, eles são intimamente relacionados. Tá? Uma progressão geométrica nada mais é do que uma visão discreta, tá, de uma função do tipo exponencial. Tá? Então, eles servem essencialmente para modelar o mesmo tipo de fenômeno. Então, é altamente recomendável, tá, que, ao se falar em função exponencial, se fale em progressão geométrica e vice-versa. Da mesma maneira que é recomendável que, ao se falar em função afim, se fale de quê mesmo? De progressões aritméticas, tá, que desempenham o mesmo papel com relação a funções afins. Tá? Vamos prosseguir? A segunda pergunta do problema, tá, já é um pouco mais complicada. Qual é a quantidade de cloro
que vai haver na piscina meia hora após ela ter sido aplicada. Alguém quer arriscar uma resposta? No início do processo, tinha 1.000. Depois de uma hora, tinha 900. Logo, com meia hora, vai ter quanto? Fábio, cautelosamente, tá, falou, na verdade, ele falou uma coisa que é bastante correta, tá, e bastante útil, realmente, nesse tipo de situação. Alguma coisa próximo de 950. Isso está dando duas informações importantes sobre o que ocorre aqui. Primeiro, que a resposta não é exatamente 950. Porque, se fosse 950, isso significaria que, na primeira meia hora, foi perdida exatamente a mesma quantidade de cloro do que na segunda meia hora. Tá? E nós sabemos que isso não é verdade. Na verdade, a gente sabe que, na primeira meia hora, foi perdido mais ou menos cloro do que na segunda meia hora? Mais. Na primeira meia hora, certamente se perdeu mais cloro do que na segunda meia hora, porque na primeira meia hora havia mais cloro para perder. Essa é a ideia. Tá? Então, até refinando um pouco a resposta do Fábio, não somente esse valor vai ser próximo de 950, mas a gente sabe que esse valor vai ser um pouquinho abaixo de 950. Tá? E como é que a gente faz para calcular esse valor? Sugestões? Qual função? Aquela função que a gente criou na tela anterior, ela, a rigor, nós só estabelecemos que ela valia para valores inteiros de n. Tá? O argumento que a gente usou até esse momento, tá, era para valores inteiros de n. A gente estabeleceu que na primeira uma hora perdia 10%, em cada hora seguinte também a mesma coisa iria acontecer. Agora, vocês estão corretos, tá? A gente pode adaptar essa mesma ideia para resolver esse problema. Da seguinte forma, notem que essa característica de perda relativa constante em intervalos de comprimento constante vale para intervalos de qualquer comprimento. Então, eu posso utilizar esse processo para calcular qual é a perda relativa que ocorre, tá, em intervalos de meia hora de duração. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu intervalo de uma hora, onde eu sei qual foi a variação que o cloro sofreu, isto é, ele é multiplicado por 0,9, tá, e quebrei, tá, em dois intervalos de meia hora. Eu, por enquanto, não sei qual é a perda sofrida nesses dois intervalos, mas sei que essa perda relativa, é a mesma. Portanto, eu tenho uma equação fundamental, que é que o produto dessas duas perdas, K e K, tem que ser igual a 0,9, que é a perda total durante esse intervalo. Tá? A partir do momento em que eu tenho essa equação, eu posso calcular o valor de K. O valor de K é simplesmente a raiz quadrada de 0,9, que é 0,949, se vocês usarem a calculadora. Tá? Em 3 casas decimais. Portanto, a quantidade de cloro no instante meio, ou seja, meia hora após a sua aplicação, vai ser 1.000, que é a quantidade inicial, multiplicada por esse K, que dá 949 gramas. Tá? O que corrobora inteiramente a nossa análise anterior. É uma coisa um pouquinho menor que 950, mas não é muito menor. Tá? Na verdade, quanto menor for o intervalo considerado, menos diferença faz você considerar o modelo afim ou aritmético, tá? Ou o modelo geométrico. Não, esse argumento depende do fato de que o processo é contínuo, né? Se o processo fosse discreto, nada disso iria funcionar. Dúvida. Ele tem toda a razão. O Fábio disse que essa nossa análise vem do fato de que o processo é contínuo, sem dúvida. Tá? Esse processo é um processo contínuo,
tá? E é isso que nos permite considerar, tá, um instante qualquer no tempo. Tá? Muitos fenômenos que são modelados através de equações parecidas, tá, são fenômenos discretos. Tá? Mas mesmo esses fenômenos, muitas vezes, a gente tem vantagens ao se adotar um modelo contínuo como esse. Um exemplo que vocês já tiveram em aulas anteriores foi o do táxi. Tá? Quando se diz que a função que representa o preço a pagar em um táxi em função da distância percorrida é uma função afim, isso não é exatamente verdade, porque o taxímetro vai aos pulinhos. Tá? Mas o modelo matemático para isso ser um modelo contínuo facilita uma série de análises que a gente venha a fazer. Exatamente, mas nesse caso o modelo é contínuo mesmo. Tá? Então, nós não estamos fazendo qualquer abuso ao considerar esses instantes arbitrários. É só uma questão de frisar, porque quando a gente trabalha Claro. esse tipo de coisa com o aluno, ele pode pensar que tudo quanto é processo pode ser resolvido Sem por dúvida. esse modelo. Sem dúvida. Muito bem. Na verdade, a partir do momento, tá, em que eu calculei qual é a quantidade de cloro que eu vou ter após a primeira meia hora, daqui para frente fica muito fácil eu achar qual é esse valor, tá, em todos os intervalos de meia hora daí para frente. Ou seja, na verdade, tá, esse gráfico é o mesmo da figura passada, só que agora vocês vão observar que eu tenho pontos intermediários, tá, entre os pontos correspondentes às horas inteiras. Eu já descobri, tá, o que vai acontecer a cada meia hora. Então, quando eu calculo a quantidade de cloro no instante que é da forma 1 meio vezes n, ora, 1 meio vezes n significa eu pegar o que aconteceu no intervalo igual a meio, tá, e repetir isso n vezes. Então, a quantidade de cloro que vai existir nesse instante vai ser a quantidade inicial, vezes a variação sofrida no intervalo de meia hora, que nós já achamos que é igual a raiz de 0,9, elevada ao número de intervalos considerados, que é n. Portanto, a gente obtém que essa quantidade é 100 vezes 0,9 elevado a n sobre 2. Então, a sugestão do colega, agora há pouco, foi de que nós usássemos, tá, a função que nós tínhamos encontrado, tá, no item anterior para resolver esse problema. Eu disse, não, mas o que nós fizemos no item anterior, tá, foi apenas considerar tempos inteiros. O que isso aqui está mostrando é que ele tinha razão. Tá? A função que descreve o que ocorre num instante t é exatamente da mesma forma do que nós tínhamos anteriormente, tá? Desde que t, por enquanto, seja um múltiplo de 1 meio. Tá? Então, por enquanto, nós sabemos que para todo t que é múltiplo de 1 meio, tá, a quantidade de cloro naquele instante vai ser 1000 vezes 0,9 elevado a t. O que dá uma vontade da gente fazer agora, então? Puxa, eu vi que para n inteiro, tá, eu posso calcular a quantidade de cloro como 1000 vezes 0,9 elevado a esse tempo decorrido. Vi que se n não for inteiro, mas for uma quantidade certa de meias horas, eu também posso resolver o problema utilizando a mesma coisa. O que dá vontade da gente fazer? Dá vontade de generalizar. Tá? Generalizar não no sentido, muitas vezes empregado nos livros, que bom, eu achei uma fórmula, funcionou para aqui, então, como eu tenho o desejo de que ela funcione sempre, eu vou admitir que ela é verdadeira. Mas generalizar no bom sentido. Tá? Generalizar no bom sentido é fazer o que o Fábio falou, quer dizer, mostrar, tá, que ela funciona, tá, para outros valores de t. Tá? E a ideia, então, para resolver esse último problema, é a gente aplicar o mesmo método que usou para tempos da forma n sobre 2. O que eu vou fazer agora
considerar, tá, um número racional qualquer, primeiro. Tá? Note que quando eu defino essa minha função para os números racionais, tá, eu vou espalhar, tá, esses valores aqui da minha função pela reta inteira. Não são ainda todos os números reais nessa fase, tá, mas é uma parte importante aí dos números reais. Tá? Se eu puder calcular esse valor para os números racionais, tá, eu terei feito um grande passo na resolução do problema. Eu posso resolver usando exatamente o mesmo raciocínio que nós fizemos para calcular o que ocorre com a quantidade de cloro, tá, no instante 1/2. Então, o que eu estou fazendo? Estou considerando, tá, um número racional da forma P sobre Q, uma fração. Tá? P sobre Q significa P vezes 1 sobre Q. Tá? Claro, né? Claro, mas importante. Porque P vezes 1 sobre Q significa que eu posso usar a seguinte estratégia para resolver o problema. Primeiro, eu descubro qual é a constante pela qual a quantidade de cloro é multiplicada em intervalos de comprimento 1 sobre Q. Tá? Depois, eu pego essa constante e considero a multiplicação P vezes dela para chegar até um instante P sobre Q. Tá? Eu sei fazer as duas coisas. Porque, para ver qual é a constante associada ao intervalo da forma 1 sobre Q, eu repito o meu argumento anterior, dividindo a primeira 1 hora, não em duas partes, mas em Q partes iguais. Ora, se eu dividir em Q partes iguais, tá? Então, chamando de K a constante multiplicativa associada a esse intervalo, se eu aplicar K vezes essa constante, isto é, se eu calcular K elevado a Q, o valor que eu obtenho é o valor correspondente ao intervalo inteiro, que é 0,9. Portanto, eu tenho a equação K elevado a Q igual a 0,9. Logo, esse K é a raiz q-ésima de 0,9 ou 0,9 elevado a 1 sobre Q. Correto? Então, achei qual é a constante relativa a esse intervalo. Note que no problema anterior, o que a gente fez foi pegar Q igual a 2, tá? E aí obtivemos raiz quadrada de 0,9 ou 0,9 elevado a 1/2. Bom, e o que vai acontecer então com a quantidade de cloro, tá, no instante P sobre Q? Ora, basta eu pegar essa constante que está aqui e aplicá-la P vezes consecutivas. Tá? Porque o intervalo de comprimento P sobre Q é formado por P intervalos de comprimento 1 sobre Q. Então, a quantidade de cloro existente nesse instante vai ser 1000 vezes K elevado a P, portanto, vai ser 1000 vezes 0,9, tá, elevado a P sobre Q. Portanto, essa fórmula de T igual a 1000 vezes 0,9, tá, elevado a T, tá, vale para todo T racional. Tá? Na verdade, isso completa o meu problema, tá, no seguinte sentido. Uma vez que eu saiba o comportamento dessa função para todo T racional, tá, e usando o fato de que essa função é uma função decrescente, quer dizer, a quantidade de cloro, tá, ela sempre diminui ao longo do tempo, tá, só tem uma forma dessa função se comportar nos números que estão faltando, que são os números irracionais. Tá? E essa forma é ter a mesma expressão. Tá? Mas isso nós vamos discutir, tá, com mais detalhes na próxima aula. Tá? São aspectos um pouco mais técnicos relativos à função exponencial. Por enquanto, nós vamos nos dar por satisfeitos, tá, com esse resultado, tá, que mostra, então, que a nossa função que exprime a quantidade de cloro, tá, ao longo do tempo se dá através de uma função
tá, que tem um gráfico desse tipo. Uma pergunta ali? No caso, eu gostaria de saber se poderíamos, no caso, generalizar a quantidade de cloro sempre substituir por uma variável, assim como a porcentagem. E a partir daí temos uma relação para esse tipo de problema, né? Nós vamos ver isso logo a seguir. Acho que a próxima tela vai responder a sua pergunta. Tá? Para responder a sua pergunta, eu vou utilizar, tá? Vou recordar aí com vocês um teorema fundamental que aparece no estudo das funções afins. Quando você modela uma situação utilizando uma função afim, tá, o que você presta atenção, tá, é na diferença f de x mais h menos f de x. O teorema de caracterização das funções afins, tá, eu recordo aí com vocês, que diz que se você tem uma função crescente ou decrescente, tal que essa diferença dependa apenas de h sem depender de x, tá, então ela é uma função afim. Nós temos um teorema gêmeo desses, tá, para um teorema para a caracterização das funções que a gente vai chamar de funções do tipo exponencial. Tá? E se eu tenho uma função crescente ou decrescente como antes, e se no lugar da diferença depender apenas de h, mas não de x, tá, eu tenho o quociente f de x mais h dividido por f de x, não dependendo de h, então o que eu posso dizer a respeito dessa função é que ela... Dependendo apenas de h. Desculpe, depende apenas de h, mas não de x. Ou seja, depende do comprimento do intervalo, mas não depende do instante no tempo onde esse intervalo está sendo considerado. Se isso ocorre, então nós podemos garantir que essa função é necessariamente uma função que tem essa forma. Ela é uma constante, b, tá, multiplicada por uma função exponencial do tipo a elevado a x. É por isso que se fala de função do tipo exponencial. Normalmente a gente define uma função exponencial, tá, como sendo uma função da forma f de x igual a elevado a x. Tá? Funções do tipo exponencial nós estamos definindo que são funções exponenciais multiplicadas por uma constante. Tá? Esse teorema, a demonstração desse teorema, vocês podem encontrar no volume 1 da coleção A Matemática do Ensino Médio. Usa ferramentas bem parecidas com as utilizadas para demonstrar o teorema relativo às funções afins. Mas isso talvez responda a sua pergunta. De posse desse teorema, tá, nós, ao encontrarmos situações em que a gente verifique, tá, que esse quociente depende somente de h, mas não de x, nós já sabemos, tá, que o modelo a ser empregado é um modelo do tipo exponencial, constante vezes a elevado a x. Note que nós escolhemos até essas letras a e b, tá, até de maneira a fazer uma certa analogia com as funções afins. Porque, na verdade, se você tem, tá, f de x igual a b vezes a elevado a x, tá, e calcula o valor dessa função no instante zero, tá, esse valor é b. Porque no instante zero eu tenho b vezes a elevado a zero, a elevado a zero é 1, então esse valor é b. Portanto, da mesma maneira como na expressão f de x igual a x mais b para funções afins, o b tem uma importante interpretação. Tá? O b é o valor inicial, tá? É o valor que nós temos no instante inicial considerado. A diferença é que no lugar desse valor ser acrescido de parcelas iguais, ele é multiplicado por fatores iguais. Tá? Então, e se eu olhar então o a, basta observar que no instante 1, f de 1 é igual a b vezes a. Portanto, o valor de a é simplesmente f de 1 dividido por b, portanto, f de 1 dividido por f de 0. Então, qual é a interpretação do a? O a representa qual é o fator constante pelo qual a função é multiplicada em cada intervalo unitário. No caso do problema lá da piscina,
tá? Esse valor pelo qual a função é multiplicada no intervalo unitário, tá? Era exatamente a informação que nós tínhamos, era o 0,9. Então, para aquele problema, nós poderíamos, então, sabendo desse teorema, ter escrito a resposta, tá, imediatamente. É algo que vocês podem fazer, tá, daqui por diante. Na verdade, como ocorre com uma função afim, em que, para eu determinar a função, basta eu conhecer o que ocorre em 2 pontos distintos dessa função, a mesma coisa acontece aqui. Tá? Se você conhece, se você conseguiu formular um modelo, tá? Sabe que o modelo é de uma função do tipo exponencial, tudo que você precisa para encontrar exatamente o modelo que você quer, tá? É conhecer o comportamento dessa função, tá? Em 2 pontos diferentes. Se você der sorte de conhecer o que ocorre no instante inicial e o que ocorre no instante 1, aí é mais fácil ainda, porque aí a leitura do B e do A é imediata. Mas se não, basta você substituir esses valores em f de x igual a b vezes a elevado a x e calcular os valores de a e b. Muito bem. Então, agora, eu gostaria, então, que vocês utilizassem esse fato, tá, para resolver uma outra situação. Nessa situação, uma pessoa toma 60 miligramas de uma medicação. Tá? E aí, na bula do remédio, tá, informa que a meia-vida do remédio no organismo é de 6 horas. Tá? Então, quem tomou esse remédio não tinha a menor ideia do que era meia-vida, tá? Então foi procurar um dicionário para encontrar essa definição. Então, depois de procurar em alguns dicionários, porque a maior parte dos dicionários apresenta uma definição restritiva para meia-vida, muitas vezes apenas ligada à radioatividade, encontrou que meia-vida é o tempo necessário, tá, para que uma grandeza atinja metade do seu valor inicial. E o problema é resolver qual é a quantidade do remédio que está presente 12 horas após a ingestão, 3 horas após a ingestão do remédio e, de um modo geral, T horas após. Tá? Então, a primeira coisa a discutir será que o modelo que nós vimos na situação anterior é adequado para esse problema? Ou será que é melhor usar um modelo de uma função afim? Ou será que é melhor utilizar uma coisa completamente diferente? O que vocês acham? Bom, na verdade, tem uma dica aqui, né? Exatamente. Quer dizer, o simples fato, tá, de se informar que a meia-vida é um dado relevante, já está indicando, tá, que isso é uma constante desse processo. Ou seja, em quaisquer intervalos de comprimento, 6 horas, tá, o remédio se reduz, a quantidade do remédio no organismo se reduz à metade. Então, isso já é uma dica, tá, de que este modelo é um modelo parecido com o do problema passado, o modelo da piscina. E, na verdade, é claro que, apesar de que nesse modelo haja limitações, depende do organismo, da pessoa, tá? Provavelmente esse dado não é um dado absoluto, mas um dado estatístico, que reflita o que ocorre com a média das pessoas, mas a gente pode pensar que é basicamente a mesma coisa que está acontecendo. Se você, por exemplo, tem esse remédio injetado, digamos, por exemplo, que esse remédio foi injetado na veia do paciente, tá? Então, é como se esse remédio tivesse sido injetado numa piscina, tá? Que é a circulação sanguínea do paciente. Tá? E à medida que esse paciente processa os líquidos que ele ingeriu nas últimas horas ou vai ingerir nessas horas, tá? Esse líquido, água basicamente, vai se misturando à corrente sanguínea, tá? E uma parte desse líquido é eliminado, tá? Pelo suor, pela urina. Tá? Então a gente pode pensar na corrente sanguínea
como sendo uma piscina na qual vai acontecer um processo parecido com esse que está aqui. E aí, normalmente, nesse tipo de situação, o que se faz é que você formula o modelo e aí verifica experimentalmente se esse modelo é adequado. Você vai lá no seu paciente, administra a droga, tá? Tira sangue dele de tempos em tempos, tá? Faz uma curva e vê se o modelo que a gente conjecturou é razoável. É assim, normalmente, que para coisas mais complicadas do que o exemplo da piscina, esse modelo é ajustado. Mas o próprio enunciado já sugere que isso se dá. Tá? Então, como o modelo do tipo exponencial é apropriado, nós podemos, então, resolver esses 3 itens. Eu gostaria que vocês, então, gastassem aí 1 minuto para fazer os 3 itens e depois seria bom que a gente tivesse um voluntário para explicar a solução. A gente viu que a cada 6 horas o organismo perdia metade do remédio. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu considerei uma função o total que a gente tinha ingerido, que era 60 miligramas, vezes o meu decréscimo elevado a n. Só que esse meu n, na verdade, é uma função, é uma outra função, que eu considerei uma função do tempo t. Então, eu considerei n como um f de t, tal que isso aqui seria t sobre 6. Tá? Então, o que eu fiz? Eu calculei para 12 horas. Então, meu f de n seria o quê? F de 2, que seria 60 vezes 0,5 elevado a 2. Isso aí deu 15 miligramas. E para 3 horas, meu f de n seria f de 1/2, que seria 60 vezes 0,5 elevado a meio, que nas minhas contas deram 42,4 miligramas. E a generalização, como eu antes já generalizei a função, a minha função seria 60 vezes 0,5 elevado a t sobre 6. Perfeito. Muito obrigado. Solução grupo 9. Vamos contar mais um aqui. A solução está perfeita. Eu só queria saber se alguém tem algum comentário ou se fez de maneira diferente. Usei aquela função f de t, t sobre 6. Eu parti da definição, né? Q igual a Q0 vezes uma base qualquer que eu não sabia, supus que eu não soubesse. Né? Mostra lá a sua solução. A solução está ótima, está super econômica, eficiente. O que ela utilizou no problema é observar que eu posso medir tempo, tá, na unidade que eu decidir medir. Tá? E ela achou mais conveniente medir tempo aí em unidades de 6 horas. Por quê? Porque para 6 horas ela sabe qual é a constante associada, que é 0,5. Então, dividindo o tempo em unidade de 6 horas, eu consigo chegar diretamente às respostas do problema. Ótima solução, mas é interessante a gente ver uma solução que talvez tenha sido mais usual entre vocês. Você sabendo que ela é do tipo exponencial. Troca só o B pelo A, por favor, Fábio, só para manter a notação que a gente está utilizando. Fábio. Já sabendo que ela é do tipo exponencial, você partir da própria estrutura da função que a gente chegou à conclusão aí. Então, só para ser mais cauteloso aqui,
e mostrar que o B realmente é a quantidade inicial, né? Que aqui vai dar 1. Então, eu posso remodelar essa função como 60 vezes A elevado a T. E aí eu sei que as 6 horas é o tempo suficiente para que eu chegue à metade disso. Dessa forma eu consigo descobrir, né, calculando, qual é, sem usar esse critério dessa montagem dessa função, qual é a minha base. Eu acho que essa passagem aqui é interessante porque mostra que, na verdade, você não depende da tua quantidade inicial, né? Já que você está trabalhando com um problema de meia-vida, né? De qualquer forma, aqui sempre vai dar meio. Perfeito. Quer dizer, a informação lá dos 60 miligramas era desnecessário. Depende, né? É desnecessário para achar o A, mas para achar a quantidade absoluta, você precisa. Mas vejam que a ideia fundamental, tá, tanto numa solução quanto na outra, é, primeiro, identificar a ferramenta a ser utilizada. Essa que é a parte, digamos, intelectual aí do problema. Você descobrir qual é o modelo adequado para ele. A partir do momento que você decidiu, tá, que seu modelo é uma função do tipo exponencial, tudo que você precisa é de 2 pontos, tá, desse gráfico. Do comportamento da função. A partir de 2 pontos, você acha as constantes e consegue resolver o problema. Então, só para terminar, nós veremos nos exercícios outros problemas de aplicação, mas só para terminar, quem é que sabe outras situações importantes de modelagem em que aparece a função exponencial? Fábio, tem um exemplo? Crescimento populacional. Juros compostos. O que mais? Um exemplo importante na escola. Nas aulas de química, que infelizmente também a gente não costuma integrar muito com matemática. Decaimento radioativo. Em todas essas situações, tá, ocorre esse fato fundamental. Então, se você tem uma população crescendo, o número de pessoas que nasce, tá, depende do número de pessoas que está presente nessa população. Mais gente na população, mais gente nascendo. Tá? Então, o modelo exponencial, do tipo exponencial, se ajusta bem. O decaimento radioativo, o que ocorre é que quando você tem um material radioativo, os átomos que estão presentes nesse material, tá, todos eles têm uma certa probabilidade de se desintegrar no intervalo de tempo. Então, o número de átomos que efetivamente se desintegram nesse intervalo vai ser proporcional à quantidade de átomos presentes. Então, você tem outra vez um modelo exponencial. O outro exemplo que vocês sugeriram foi juros compostos. O que ocorre é que se eu tenho uma sequência de intervalos, a remuneração do meu capital em cada intervalo deve ser proporcional ao que eu tinha no início do intervalo. Tá? Outra vez, eu tenho uma situação modelada por funções exponenciais. Perda de temperatura, quer dizer, equilíbrio térmico, e vocês nos exercícios vão ver problemas desse tipo. É diferente. Aí é outra, não é que ele seja modelado, aí é uma questão só da escala a ser adotada. Então, devemos comentar um pouco sobre isso na próxima aula. Mais um exemplo? Isso, metabolismo de drogas em geral, álcool, nicotina, etc., se comporta segundo o modelo desse problema. Proliferação de bactérias é crescimento populacional, se enquadra nesse modelo.
Então, há uma riqueza de situações, tá, que são apropriadas até a você fazer um tratamento interdisciplinar, porque estão associadas a outras disciplinas aprendidas na escola, geografia, biologia, química, física, e que se prestam muito bem a se mostrar o poder do modelo exponencial. Bom, isso encerra, então, a nossa aula de hoje.